Nos últimos dias, Bruna Marquezine começou a receber uma chuva de comentários extremamente negativos, preconceituosos, depois de ser associada a Shawn Mendes. Chamaram ela de rosto masculino, ataques transfóbicos, disseram que o rosto dela era duro e que ela parecia ter um rosto forte demais. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o namoro deles, com gosto pessoal, com essa estética atrelada. Isso diz muito sobre uma coisa muito maior. Por que o mundo sempre desejou a mulher brasileira, mas quando ela vira referência e não fantasia, ela é extremamente atacada por sua beleza singular? Esse vídeo não é militância, não é defesa pessoal, não é nada disso. Esse vídeo é uma análise cultural, histórica e de mercado sobre o que é ser brasileiro, qual que é a beleza da brasileira, o que é ser uma latina. Porque o caso da Bruna, gente, é um sintoma viral que já vem acontecendo há muito tempo. Sempre tem essa papagaiada falando sobre a nossa beleza, sobre nós somos extremas demais, a gente se enfeita demais, a gente é muito musculosa, tem o rosto muito marcado. E daí? Por que as nossas belezas incomodam tanto quando estamos no foco, no centro? Ou a gente só pode ser fetichizada, ter desejos? Porque a beleza, gente, ela nunca foi gosto, e sim linguagem social, e isso diz muito sobre o que é ser uma brasileira e uma latina hoje. Então, se você gosta de moda, de conteúdo de beleza, de história, de negócios, esse vídeo é pra você. Aqui faremos uma análise comercial de tudo que tá acontecendo sobre Bruna Marquezine, sendo um ponto ali do iceberg, que me mandaram um post nojento de um cara holandês falando sobre a beleza brasileira, como as brasileiras são extremamente masculinas. Os comentários eram piores ainda, então eu quis trazer aqui uma leitura de o que é ser brasileiro, o que é ser uma latina. Então, se você gosta de conteúdos que vão adicionar à sua vida, fique nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza absoluta que você sairá muito mais rico do que entrou e não vai se arrepender de nada. Então, bora lá falar de moda inteligente comigo? Para começarmos esse vídeo, eu quero trazer uma questão para vocês. O que é ser feminino hoje? Feminilidade não é natural, não vem um processo natural, ela foi construída historicamente. Entre os séculos 18 e 19, principalmente na Europa, se consolida o ideal de beleza feminina ligado à aristocracia. Corpos delicados, pele muito clara, traços suaves e pouca expressão facial. Isso não é coincidência, tá? Esse corpo representava status. Por quê? Porque ele não trabalhava, não suava e não ocupava espaço nenhum. Era aquela coisa lá rígida, parada. Era basicamente um corpo protegido da vida real, né? Então a mulher feminina ideal, ela precisava ser bela, contida, silenciosa e principalmente não ameaçadora. Tinha que ter aquela cara suave, sempre feliz. Então, quando a gente fala de feminilidade, até os dias de hoje, a gente não fala só de estética. A gente fala muito de um controle social. Tanto que, gente, eu recebo tantos ataques transfóbicos, tantos ataques em todas as minhas redes sociais, sempre falando: nossa, o rosto dela é muito masculino, nossa, porque ela se comporta muito masculina, e que ela grita, que ela se expressa. Sempre colocaram muito em questão a minha feminilidade, e eu sempre fui muito incisiva nisso, porque, gente, o que é ser feminino? Temos várias maneiras de ser feminina, e por que a nossa beleza latina, que sim tem traços muito mais fortes, sempre tem que entrar em pauta? Vamos entender sobre o olhar colonial e como que o corpo expressa tudo isso. Enquanto o feminino europeu era associado à delicadeza, os corpos colonizados eram descritos como o oposto. Indígenas, negros, mestiços e latinos foram historicamente retratados como fortes, corporais, sexuais e indisciplinados, né? Abre um livro de história que você vai entender o que eu tô falando. Os traços marcados, eles nunca foram neutros. Eles sempre foram radicalizados. E o que hoje chamam de rosto duro, de um rosto masculino, é herdeiro direto desse olhar colonial, que associa a força a desvio. Esse discurso não nasce no Instagram, ele nasce em décadas atrás, séculos atrás, de uma hierarquia histórica bem simbólica. E agora a gente entra num ponto muito delicado, que é o olhar latino global, né? Como que o globo, como que o mundo vê essa mulher latina. A mulher latina sempre foi desejada, mas ela nunca foi legitimada. Só pra quem morou fora igual eu sabe como é ser latina na Europa, né, gente? É um caos, um abuso. No cinema, na moda, na publicidade, ela aparece como a amante, dançarina, mulher fatal, fantasia tropical, né? Nossos corpos sempre foram sexualizados. Raramente a mulher latina é vista como o feminino clássico, o destino romântico, o rosto institucional do desejo. Porque, gente, existe um gap muito grande entre você ser desejada e ser reconhecida como referência. Porque o mundo, ele só aceita a mulher latina como um tempero. Nossa, latina is hot. Gente, é nojento falar que você é brasileira fora pra um homem, ainda mais sendo uma mulher solteira, né? Eu não sou, mas já fui. É horrível. E sabe o que estranha mais?
quando essa latina vira pauta principal. E aqui a gente entra do caso Bruna como um símbolo, né? Porque a Bruna, ela mostra muito o que é essa mulher lá fora, gente. A Bruna Marquezine é uma mulher que ela começa a trabalhar na TV muito pequena. Então a gente assistiu todo o crescimento dela. Ela tem exatamente a minha idade, então eu lembro desde pequena de consumir a Bruna, conheço a Bruna. A Bruna é uma querida, maravilhosa e tem sim o seu espaço muito bem definido lá fora. É presença nos melhores desfiles, sempre de fila A, com as melhores marcas, é embaixadora de várias marcas icônicas e tem um nome muito forte sim em Hollywood. Então quer dizer, se ela sofre, que já é uma figura forte, que já é uma figura popular, imagina o resto. O que aconteceu com a Bruna, gente, não é algo pessoal, tá? Não atacaram ela em si. É muito simbólico do que é essa mulher latina. Quando a mulher brasileira, ela sai de um lugar de exótica, né, que muita gente fala, nossa, a beleza da mulher é exótica da brasileira, e ela passa a ocupar um centro ali muito grande, um par, um status, um discurso de moda, ela deixa de ser bonita e ela vira demais. E esse post nojento desse holandês falava exatamente isso, que as mulheres brasileiras são demais, é tudo demais, o corpo é demais, o rosto é demais, os acessórios demais, as unhas demais, e ela deixa de ser desejável e ela vira masculina por ser demais, que é o que realmente fala no post, né? Só que o que vira isso? Não vira um ataque ao gênero ou nada disso, vira uma punição muito simbólica. É mais ou menos uma tentativa de falar, olha, você não pertence aqui, tá? Sua Shawn Mendes só poderia estar uma europeia, uma americana, uma brasileira, meu amor, você não pode. É basicamente falar isso, né? Então é muito sobre uma punição que o mercado já tá acostumado a fazer há muitos anos. Mas nós continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo for moda mais fresquinha. Sairá que primeiro que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já dá muito hype nesse vídeo, gente. Vamos aumentar esse vídeo nas trends. E claro, já continue aqui no canal, que são mais de 750 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Inscreva-se toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos e também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Instagram, TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. E claro, já posto esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas e inteligentes. Bora lá continuar. Ciência do rosto e julgamento social. Gente, esse capítulo ele é muito importante porque a gente entende qual que é a história desse belo, né? A ciência mostra que realmente nós humanos, nós julgamos o tempo todo. Isso é confirmado, a gente fala no canal o tempo inteiro. E olha que interessante, os traços mais marcados são confirmados, né, cientificamente, que são associados à dominância, liderança, força. E os traços mais suaves são confiabilidade, docilidade, cooperação. Então, gente, pensa comigo. O problema, ele não é o rosto em si. O problema é quando esses códigos, eles entram em choque com o gênero. Por quê? Porque os homens, eles são marcados mesmo por ter essa coisa, né? De, ai, um homem com o rosto marcado, ele é dominante, ele é blá, blá, blá. Quando uma mulher tem esses mesmos traços, será que ela é masculina? Será que ela não pode ter essa dominância dela? Que é o que eu passo o tempo inteiro, que o meu rosto é marcado e sempre foi, né? Então, a questão é, por que que o rosto marcado no homem vira autoridade e na mulher vira incômodo? Porque basicamente estão falando você é forte demais pra ser uma mulher. E o que acontece com o algoritmo? Qual que é a ligação entre isso e o algoritmo? Gente, a estética é 100% técnica. Temos filtros, redes sociais, algoritmos que acabaram criando mesmo o rosto padrão da beleza perfeita. Que ele é neutro, simétrico, suavizado e fácil de classificar. A cara da boneca que a gente vê que tá todo mundo fazendo, né? A cara da coreana, que é aquela ovalada, sem nenhum tipo de maxilar, queixo, nada, é tudo ovaladinho, com o olho muito repuxado aqui pra cima, não o olho em si, mas a sobrancelha pra ficar aquela cara muito feminina. A gente sabe que tá tendo uma mudança muito grande no padrão estético. A gente vem de um lugar de muitos fillers, de muito queixo, muito maxilar, e agora tá indo pra essa beleza mais K-beauty, né? A gente vê a Anitta, que é uma bela representação disso, que inclusive ela tá belíssima, a gente vê ela pessoalmente, tá perfeita. Então o algoritmo, ele vai criando padrões mesmo e reforça aqueles que geram mais atrito. Porque esses rostos mais fortes, eles geram mais engajamento, mais reação, mais debate. E esse debate, ele vira julgamento, daí começa cada um falar uma coisa. Ah, porque esse rosto é masculino, é porque esse rosto é não sei o que, é porque é brasileira, não sei o que. E aí o algoritmo, ele ama, né, gente? Ama a discussão, ele ama a fofoca na DM, e isso acaba crescendo. Por isso que às vezes a gente olha para um negócio e acha que ele tá muito inflado. Eu sempre falo isso no canal, mas é só na nossa bolha. É só na nossa bolha ali do algoritmo que a gente fala, nossa, tá super relevante. Às vezes na bolha do seu vizinho, na bolha do seu amiguinho, não tá tanto. Por quê? Porque você começa a consumir um negócio, começa a mostrar e inflar mesmo esse tal assunto. Então, o que que isso resulta, gente, na beleza brasileira? Quando ela é expressiva e muito marcada, ela gera muito ruído e logo muito engajamento. E tudo que vira um ruído, né, que vira ali um problema, precisa de uma solução. Então, as pessoas começam a ver quais são essas soluções para esse grande problema na sua grande bolha. E sabe qual que é o problema de tudo isso? No mercado,
existe uma diferença muito grande, bem silenciosa ali, né, por baixo dos panos, de dois tipos de rosto. O rosto que vem de uma fantasia e o rosto que vem de uma autoridade. Sabe aquele papo que todo mundo que ama moda já caiu em algum desses vídeos? Como se vestir para parecer rica. Como se vestir para não sei o quê. Que são coisas que você nunca verá aqui. A gente sabe que tem um arquétipo, a gente sabe que a gente precisa se vestir para se posicionar, porém tem certas regras que elas são tão vazias que elas não servem pra ninguém. Elas reforçam padrões que deveriam ter morrido há muito tempo porque não tem credibilidade. São coisas rasas. E esses rostos perfeitos da europeia perfeita vão aterrorizar até quando a beleza da brasileira? Posso saber? Que isso, gente, só fomenta mais e mais toda a insegurança que nós temos de abraçar quem nós somos. Porque a gente vai continuar pra vida inteira se baseando na vida inteira num padrão estético que nunca nem existiu no Brasil, gente. Não existe. Eu sei que o Brasil é um lugar que ele é muito plural, muito miscigenado. A gente tem várias culturas aqui entrelaçadas. Mas esquece, a brasileira não é a loira de olho azul, magricela, branquela, sem nenhum tipo de quadril, sem nenhuma forma. Não somos essa mulher. Até quando viraremos palco para nossas próprias inseguranças virarem o nosso centro? A gente olha pra gente e não se reconhece. Tirem essa falsa idealização que o Brasil é isso, que o Brasil não é. Porque o mercado, ele ama realmente essa variação estética, né? Com essa diversidade, com tudo. Mas quando a gente vai colocar num lugar de hierarquia, essa diversidade já não funciona. A gente traz isso pro canal há muito tempo. Tanto que quando eu li esse post, eu falei, gente, eu preciso trazer isso pro canal. E por que eu trouxe? Que, gente, existe um ponto fundamental nessa conversa que vai muito além de análise histórica, de mercado, de algoritmo, é a importância da ocupação. Vocês estão vendo qual que é esse movimento que está acontecendo? Eu trouxe pra vocês há anos atrás sobre esse hype do Brasil, eu antecipei muito isso, vieram vários, inclusive, grandes portais conversarem comigo sobre esse Cool Hunter, olhando pra esse lado mais de Brasil, que, gente, não tem pra onde correr. O Brasil hoje é o hype mundial. Seja ele por causa de engajamento, mas acontece, seja ele pelo cinema, que é o segundo ano consecutivo que a gente ganha aí um Globo de Ouro, seja o Rio de Janeiro sendo pauta de todas as campanhas de moda, de todo o visual, de toda a imagem, os gringos estarem aqui. Se você rodar um pouco o seu Instagram, seu TikTok, você verá que a maioria das pessoas relevantes estão aqui também, pessoas normais, né, estão gostando de trazer esses conteúdos, só que todo mundo olha pro Brasil. Mas onde que fica o lugar do brasileiro na representação? Seja ele com Bruna Marquezine sendo atacada, seja ele ganhando um prêmio ridículo no meio de uma premiação onde era o red carpet, onde as pessoas estavam chegando, você ganhar um prêmio ali totalmente vazio, onde você não dá pro brasileiro a oportunidade de pegar o microfone e estar no centro dos holofotes. Seja ele nos nossos brasileiros perdendo vários papéis porque não conseguem perder o accent, né? O acento ali brasileiro, o sotaque. Mas ao mesmo tempo você vê pessoas francesas, por exemplo, que é o idioma que tem mais força no sotaque, né? Nossa, um francês você vê de longe ocupando esses espaços. Então, será que o problema é nosso sotaque? Será que o problema é a nossa beleza? Qual que é a representação que um brasileiro pode ocupar hoje? Qual que é o lugar dele? Porque durante muito tempo, nós brasileiros, ainda mais olhando para as mulheres, nós crescemos sem nos vermos nesses lugares. A brasileira, ela só servia para ser uma angel, um objeto de desejo, ser a mulher perfeita, sensual. Mas você via ao mesmo tempo elas em outras temporadas, em outras passarelas? Não com o mesmo foco, né? Então esses lugares de centralidade, de desejo legítimo, tá? Não desejo corporal, mas de desejo de tipo, ai, quero chegar lá. Poder, né, simbólico ali, global, de todo mundo tá olhando pra você, que uma Anitta é um exemplo muito grande disso. A mulher brasileira, ela sempre foi ensinada a se ver como exceção, como se ela não pudesse ocupar esses lugares. Então ela era a bonita do verão, ela era a angel ali da Victoria's Secret, a musa passageira, uma fantasia que ela acaba encantando, mas ela não pertence. Vocês estão entendendo a lógica do raciocínio, né, gente? Coloca aqui nos comentários se estão entendendo. Quando alguém como Bruna Marquezine ocupa um lugar deste, eu não tô falando ocupar um lugar, tá, gente? Como namorada do Shawn Mendes, não é sobre essa discussão. É um lugar de holofote, né? Pensando que ela está ali, todo mundo falando sobre ela, tanto no Brasil quanto fora. Isso é muito forte pra nós, porque mostra que nós podemos estar em todos esses lugares que Bruna está, servindo como não uma conquista individual dela, mas uma conquista nossa. Nós podemos ser Bruna, a gente pode estar nas primeiras fileiras, nós podemos estar nos filmes de Hollywood, nós podemos estar nas premiações, podemos estar como nomes de destaque, podemos estar sim com uma celebridade global. E isso é um reposicionamento coletivo, então ela mostra o exemplo de caminhos estarem sendo abertos pra nós. Porque representação, gente, não é a gente só ver ali, ai meu Deus, quero ser bonita assim, uma brasileira bonita. É sobre ver
possibilidades que antes nunca foram conquistadas. Sobre as meninas brasileiras, vocês lindas que me assistem, entender que sim, há possibilidade de estar em todos esses lugares, de ser desejada, mas não como objeto do seu corpo, com a sua inteligência, com a sua ganância, ocupando cargos de CEOs, ocupando cargos de liderança em grandes corporações, e não precisar se suavizar pra caber. Porque é sério que vocês querem que nós sejamos menos? Nós nunca seremos menos, nós seremos cada vez mais. E existe algo muito poderoso, gente, em a gente realmente normalizar ocupar esses espaços. Sabe por quê? Porque hoje causa estranhamento na mídia, eles trazem vários comentários horríveis, mas com o passar do tempo, de tanto que isso acontece, começa a suavizar e parecer mais real. É um som simbólico ali desse histórico, desse porquê de ter problemas com as brasileiras. Ele vai diminuindo, diluindo e, se Deus quiser, um dia desaparece. Que a verdade é simples, meu amor. O mundo pode odiar que estamos lá. Podem não gostar da gente. Pode achar bonito, pode achar isso, achar aquilo. Pode tentar corrigir, deslegitimar. Mas, meu amor, a ocupação já começou. O que vocês estão vendo, gente? O funk indo pro mundo inteiro. E não vem com discussão. Ai, Marcela, mas o funk tem a letra suja e blá blá blá. Você já ouviu rap? Você já ouviu hip hop? Você já ouviu as letras do Drake? As letras de Nicki Minaj, de todo mundo lá fora? Todo mundo do R&B tem as mesmas letras do funk. Que a nossa música não pode exportar. Gente, estamos com várias músicas de funk no top global. Só dá isso nas redes sociais. Só não vê quem não quer que está acontecendo uma dominação dos brasileiros. E por que a mulher também não pode dominar? Então sim, a ocupação já começou. Mulheres brasileiras estarão nesses lugares, vocês gostando ou não. E não como moda, como tendência passageira, como o rostinho que brilhou. Presença contínua, tá? Estaremos cada vez mais nessa dominação. E talvez o maior impacto disso não seja ali querer, meu Deus, eu quero convencer o mundo que agora o Brasil tá no hype. Não é isso. É sobre ensinar essa nova geração. Ensinar que há possibilidade de você ser uma pessoa latina, de você ser um brasileiro e conseguir conquistar tudo o que você quer, seja o seu sonho ser estudar em Harvard, ou ocupar ali um lugar de liderança, ou ser uma CEO gigantesca, ou ser uma atriz muito reconhecida. Todos esses lugares são cabíveis de uma brasileira. Você pode conquistar o que você quiser. Então esse vídeo é um recado pra vocês mulheres, que é a minha maior porcentagem aqui. Tudo que falaram pra nós que nós não podemos, nós podemos. Eu sonho todos os dias o dia que eu serei uma diretora criativa conhecida mundialmente, onde a minha marca e a hora vai conquistar o mundo inteiro e nada é impossível pra mim. Se eu quero, eu consigo. E vocês verão, eu darei muito exemplo para essa nova geração, como tantas mulheres incríveis que hoje colocam o nosso Brasil no mercado mundial. Então o problema, gente, nunca foi um traço de rosto, nunca foi uma estética, nunca foi nada disso. O problema é sobre o lugar. A beleza da mulher brasileira incomoda, sabe por quê? Porque a gente não pede licença pra nada. A gente não tem que pedir desculpa pra existir, a gente não tem que se suavizar. E sim, talvez o mundo sempre desejou essa beleza da mulher brasileira, mas ele tá aí aprendendo a lidar que podemos sim ser o centro e não só uma exceção. E aí, meus amores, um vídeo forte, né? Precisava comentar sobre isso, precisava comentar sobre como o mercado hoje, ele tá respondendo aos espaços brasileiros. Que vinha um gringo aqui bonitinho, fazer um vídeo lá em Copacabana com um monte de fogos, é lindo, né? Mas na hora deles aceitarem que a gente ocupa espaços, eles não ficam tão felizes. Então esse vídeo é um alerta, é uma conversa com vocês pra entenderem que sim, nós brasileiros podemos ocupar o que a gente quiser. E aí, meus amores, amaram esse vídeo? Eu amei trazer esse vídeo, eu tava muito ansiosa pra trazer essa pauta, uma pauta muito importante, a gente precisa conversar cada vez mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, são mais 750 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já dá muito hype, gente, hype pra esse vídeo crescer nas trends. E também, gente, já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas, Instagram, TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês me sigam, que lá, gente, é apimentado. E claro, já continua aqui no canal, que eu tenho certeza absoluta que você vai amar aprender sobre moda comigo. Obrigada por tudo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Ai, já posto esse vídeo nos seus stories, hein? Pra aumentar a nossa comunidade de moda. Quase esqueci. Tchau!